As fraturas da clavícula são lesões comuns em indivíduos jovens e ativos, especialmente aqueles que participam de atividades ou esportes nos quais ocorrem quedas em alta velocidade, tipo bicicleta, motocicleta. As colisões violentas, por exemplo, futebol americano, essas coisas, sendo frequentemente e responsáveis por aproximadamente 2,6 a 4% de todas as fraturas do corpo. Homens são mais frequentemente afetados em todas as faixas etárias até cerca de 60 anos de idade, com a incidência de pico nas pessoas mais jovens, menor que 25 anos, mas é importante falar que estudos epidemiológicos mais recentes indicam um pico em indivíduos mais jovens e um segundo pico menor em homens de meia idade. Quanto mulher, as mulheres têm uma incidência mais constante, como mostra na imagem, com um pico modesto na adolescência, causada por esportes, acidentes de trânsito, e também mulher na velhice, que acontece por fraturas osteoporóticas por quedas simples. De toda maneira, a incidência anual de fraturas da clavícula é estimada entre 29 e 64 fraturas por 100 mil pessoas ao ano. A maioria das fraturas da clavícula, que compreende 80 a 85% dos casos, ocorre na parte média do osso, onde o osso é mais fino e curvado e carece da proteção muscular e ligamentar presente em ambas as extremidades. Combinando as típicas forças compressivas aplicadas no ombro, a falha óssea ocorre mais frequentemente no terço médio. As fraturas do terço distal são o segundo tipo mais comum, 15 a 20%. E embora possam resultar dos mesmos mecanismos de lesão observado, as fraturas na diápse tendem a ocorrer em indivíduos mais idosos, devido à queda simples. As fraturas do terço médio são mais raras, 0 a 5%, talvez devido à dificuldade de identificar com precisão em radiografia simples. Como as fraturas claviculares mediais frequentemente resultam de trauma de alta energia, lesões concomitantes têm sido descritas em até 80% dos casos. Assim, uma pessoa que tem um trauma de clavícula por mecanismo de alta energia deve ser prontamente investigada por outras lesões associadas. Para diagnosticar essas fraturas e lesões associadas, recomenda-se a tomografia computadorizada. O mecanismo de lesão mais comumente relatado que provoca uma fratura de clavícula é um impacto direto sobre o ombro, seguido por uma queda com o braço estendido, assim como mostra na imagem. Uma força direta pode ocorrer de várias maneiras, incluindo ser lançado de uma bicicleta ou motocicleta durante um evento esportivo, pela intrusão de objetos ou estruturas veiculares durante um acidente automobilístico. Os mecanismos mais comuns envolvem acidentes de veículos motorizados, lesões esportivas e quedas. O principal mecanismo é a lesão de bicicleta. Em idosos, onde o ciclismo é popular, tanto como meio de transporte como atividade esportiva, é uma das causas predominantes de fraturas de clavículas em grupos etários mais avançados, que de acordo com Rockwood compreende de 25 a 65 anos. À medida que a articulação do ombro é submetida a uma força de compressão dirigida lateralmente, a principal estrutura que mantém a sua posição é a clavícula e as suas articulações. À medida que a força excede a capacidade dessa estrutura de resistir, a força é muito mais forte que a estrutura, a fratura, pode ocorrer de 3 maneiras. Pode ocorrer uma fratura, uma falha na articulação acromioclavicular, a clavícula pode fraturar, ou a articulação externo-clavicular pode se deslocar. As lesões da articulação externo-clavicular são raras e tipicamente são associadas a golpes diretos, lado medial da clavícula gerando luxações anteriores, ou forças posteriores levando a deslocamento posterior da clavícula proximal em direção à cavidade torácica. A maioria das fraturas, 80 a 85% da clavícula, lembrando que ocorre na parte média do osso, onde, como pode ser visto, uma secção transversal, o osso mais estreito e que não tem aquelas estruturas como dito antes. É muito típico, como tem nessa imagem, observar uma escoriação ou contusão na parte posterior do ombro em pacientes com fraturas de clavícula deslocada, especialmente aqueles que caem de bicicleta ou motocicleta. É realmente comum. A localização da lesão, fratura da diápse média, fratura distal ou fraturas envolvendo a articulação acromioclavicular é importante. Quedas simples a partir da posição ortostática em pé dificilmente vão produzir uma fratura de clavícula em indivíduos jovens e saudáveis, mas podem resultar em lesões em indivíduos já osteoporóticos.
Essas fraturas de lesões osteoporóticas são tipicamente observadas na porção mais distal da clavícula para fora. Fraturas da clavícula medial geralmente ocorrem a partir de mecanismos de trauma de maior impacto e devem suscitar um alto grau de suspeitação em lesões associadas, exigindo um exame físico minucioso e possivelmente uma tomografia computadorizada adicional. Se o mecanismo de lesão for trivial, for algo bobo e não parecer condizente com a fratura apresentada, uma investigação cuidadosa para a fratura patológica deve ser realizada. Lesões associadas são cada vez mais comuns em pacientes com fraturas de clavícula. Em comparação com a incidência relatada em estudos tradicionais mais antigos, há várias razões para isso acontecer, incluindo o uso mais liberal de técnicas diagnósticas aprimoradas, por exemplo, a tomografia, ou a maior velocidade e violência de muitos mecanismos modernos, como o motocross ou o snowboard. Vários estudos de centro de trauma nível 1 examinaram as características de pacientes politraumatizados, com fraturas de clavícula, e observaram uma alta prevalência de lesões associadas de 80% e alta taxa de mortalidade de 20 a 34% por lesões associadas a tórax e cabeça. Em pacientes politraumatizados, a fratura do terço médio da clavícula corresponde a aproximadamente 55 a 65% das fraturas da clavícula, enquanto esse número é cerca de 80 a 85% na população geral com fraturas de clavícula. Em pacientes politraumatizados ainda, as lesões associadas são frequentemente localizadas na cabeça e no pescoço e no tórax, incluindo fraturas de costelas ipsilateral, escápula, fratura da glenoide, fratura do húmero proximal e hemopneumotórax. Uma revisão sistemática recente relatou que 60% dos pacientes politraumatizados com fraturas de clavícula apresentavam fraturas de costela associada, em comparação com apenas 29% sem fratura. Essa imagem traz uma breve explicação sobre o ombro flutuante. Na imagem A, nós temos uma radiografia anteroposterior que mostra uma fratura deslocada e encurtada da clavidade à esquerda. A tomografia computadorizada no ombro revela uma fratura cominutiva do colo da glenoide. O ombro flutuante, que muitas vezes pode ser cobrado em provas, basicamente é uma fratura da clavícula, que geralmente vai ser no terço médio da clavícula, que é a região mais frequentemente fraturada, e entender que a clavícula é o principal ponto de sustentação do membro superior ao esqueleto axial. Se a fratura acontece ali, a escápula perde parte do seu suporte, contribuindo para o ombro flutuante. Na imagem A, a fratura da clavícula está visível na radiografia como um desvio evidente no traço. Também é evidente no intraoperatório na imagem D, E e F, onde é feita a redução e fixação com placa. Mas o ombro flutuante também vai ter uma fratura do colo da escápula. O colo da escápula, mais especificamente na região entre a cavidade glenoidal e o corpo da escápula, pode envolver também a base da cavidade glenoidal, que tem como função, que vai ser comprometida, a estabilização da articulação glenohumeral, que vai contribuir para a integridade da cintura escapular. Dito isso, complicado, mas o floating shoulder, ou ombro flutuante, é uma condição resultante de um trauma de alta energia, que vai levar a uma fratura do colo da escápula, geralmente na transição colo-glenoide, associado a uma fratura da clavícula ipsilateral, comumente no terço médio. Essa combinação interrompe a continuidade óssea e ligamentar da cintura escapular, levando a uma perda de estabilidade da conexão entre o membro superior e o esqueleto axial. A anamnese deve detalhar os diversos aspectos para otimizar o cuidado ao paciente. Além dos dados demográficos padrão, os detalhes do mecanismo da lesão é muito importante. Uma fratura da clavícula causada por queda simples e de baixa energia dificilmente está associada a outras fraturas ou lesões intratorácicas. O mecanismo físico da lesão é importante, embora a maior parte das fraturas resulte de um impacto direto no ombro. A falha óssea também pode ocorrer devido à lesão por tração. A lesão por tração é interessante, que geralmente vai ocorrer em acidentes industriais ou portuários ou até mesmo acidente de moto. Isso inclui que o paciente vai ter um tipo de trauma onde o braço é puxado à força para longe do corpo, após ficar preso em um maquinário, após ficar preso na estrada, por exemplo. Temos que imaginar o braço se distanciando do eixo médio do corpo. Isso leva a uma dissociação escápula-torácica, uma vez que o ombro sofre uma tensão no externo clavicular
na clavícula ou na acromioclavicular. É evidente na radiografia quando a fratura completamente deslocada e distracional é observada, em oposição ao padrão típico de fragmentos ósseos sobrepostos em fraturas de impacto axial. Apesar de ser uma lesão bem rara, dada a sua gravidade e alta incidência de lesões neurovasculares e por tração nesse cenário, impõe-se uma avaliação cuidadosa e investigação adicional. Se a fratura da clavícula ocorreu com um trauma mínimo, deve estar atento à possibilidade de uma fratura patológica. Processos metabólicos que enfraquecem o osso, por exemplo, doença renal ou hiperparatiroidismo, tumores benignos ou malignos, por exemplo, mieloma ou metástases, e lesões pré-existentes, tipo pseudoartrose congênita da clavícula. Há diversos achados importantes na tomada de decisão cirúrgica. Inchaço, equimose, hematoma no local da fratura ou deformidades são frequentes. Mas o importante é reconhecer a deformidade visível e o encurtamento. O encurtamento da clavícula pode ser medido clinicamente com a fita métrica ou pela radiografia, podendo unir os dois para um bom exame físico. Clinicamente, com a fita no exame físico, vai marcar o ponto médio da incisura supraesternal e mede-se até o ponto palpável do acrômio clavicular. Medir esse comprimento nos dois lados, o lado afetado e o lado normal, vai mostrar a diferença entre a cintura escapular envolvida e a normal. O grau de encurtamento na fratura é muito importante na decisão entre o manejo operatório e o conservador. Embora controverso, tem sido relatado em múltiplos estudos que possui significado prognóstico interessante. Quanto maior o encurtamento, especialmente maiores que 1,5 a 2 centímetros, pior o prognóstico. E vale a pena ressaltar que o exame físico é importante porque radiografias, especialmente em fraturas longas e oblíquas, a radiografia tende a superestimar o grau de encurtamento, reforçando a importância da avaliação clínica apropriada. Contudo, é importante reconhecer que ao usar a fita métrica para medir encurtamento, existe uma assimetria considerável entre a clavícula em cerca de 30% dos indivíduos. Embora radiografias anteroposteriores em AP simples geralmente sejam suficientes para o diagnóstico de fratura da clavícula, radiografias específicas são fundamentais para avaliar a precisão e deslocamento. As radiografias devem ser realizadas em posição ortostática, com o paciente em pé, porque com o paciente em pé, a gravidade evidenciará a deformidade máxima. Idealmente, as radiografias são feitas em duas direções, uma visão AP, padrão, e uma visão inclinada na qual o raio é angulado em 15 a 40 graus cefálicos. Zanca, se apenas uma radiografia puder ser feita, prefere ser inclinada a AP, padrão, que aí nós vamos avaliar o encurtamento. Cada clavícula pode ser medida para comparação com a clavícula contralateral. O encurtamento maior que 2 cm ou a simetria entre os lados de 5 mm ou mais justifica a indicação cirúrgica. Deve-se considerar que há simetria considerável entre clavículas em 30% dos indivíduos, como mencionado anteriormente. Sobre a classificação da clavícula. Diversos esquemas de classificação foram propostos para fraturas de clavícula. Tradicionalmente, esses esquemas se baseiam na posição da clavícula, com grupos originalmente divididos por Allman, que eram divididos por frequência, onde o grupo 1 é o terço médio, o grupo 2 é o terço distal e o grupo 3 é o terço proximal. Como falamos, terço médio é o mais frequente, então é o grupo 1, terço distal é o segundo mais frequente, grupo 2, e terço proximal nem comentamos, então é grupo 3. Essa divisão geral apresenta a vantagem de corresponder à abordagem clínica dessas fraturas, na maioria dos procedimentos ortopédicos. No entanto, esse esquema básico não leva em consideração fatores que influenciam o tratamento e o prognóstico, como o padrão da fratura, deslocamento, comunição, encurtamento. Idealmente, um esquema de classificação deve ser reprodutível, ajustar a escolha ao tratamento adequado e ser útil em contexto clínico. Então, tem uma controvérsia aqui, onde o esquema de Robson foi feito. O esquema de Robson, já mais moderno, classifica como fraturas tipo 1 medial, fraturas tipo 2 terço médio e fraturas tipo 3 terço distal. Vale a pena falar que Allman grupo 1 é igual ao tipo 2 do Robson, Allman grupo 2 é igual ao tipo 3 de Robson e Allman grupo 3 é igual ao tipo 1 de Robson, onde o esquema de Robson para fraturas de clavícula diz que tipo 1 são fraturas mediais não deslocadas, onde pode ser 1A1 extra-articular e 1A2 intra-articular. O tipo 1B são fraturas mediais mais deslocadas, onde 1B1 pode ser extra-articular e 1B2 pode ser extra-articular com fragmentação. Então percebe que é bem fácil de decorar.
Tipo 2 são fraturas do terço médio com alinhamento cortical. Tipo 2B são fraturas do terço médio já deslocada. Tipo 3A são fraturas distais, mais longe do eixo médio do corpo. E tipo 3B são fraturas distais deslocadas. Estudos recentes que mostram que 15% dos pacientes ficam insatisfeitos com fraturas não operadas, mesmo após a consolidação. A clavícula é a única conexão óssea entre o tronco e o braço. É o primeiro osso a se ossificar em 5 a 6 semanas de gestação, mas é o último osso a completar a ossificação, só com 27 anos. Tem formato relativamente fino, sendo o mais largo nas extremidades medial e lateral, onde se articula com o externo e o acrômio. Possui duas curvas distintas, a curva maior, o plano coronal, geralmente a típica forma em S, convexa medial e côncavo anterior. A curva menor está presente em crânios maiores, pessoas mais altas, com maior extensão e profundidade. Na articulação externo-clavicular, há relativamente pouco movimento e os tecidos moles de suporte são consequentemente mais espessos. Medialmente, a clavícula é fixada ao externo pela cápsula articular da externo-clavicular. Embora não estejam ligamentos claramente definidos, a espessura da cápsula posterior tem sido identificada como principal restrição de tecidos moles à translação anterior ou posterior da clavícula medial. Os ligamentos coraco-claviculares são compostos por dois feixes principais, o trapezoide, que é mais lateral, e o conoide, que é mais medial. Esses se originam da base do processo coracoide da escápula e se inserem em áreas distintas da face inferior da clavícula. O trapezoide na linha do ligamento trapezoide e o conoide no tubérculo conoide. Embora a clavícula não tenha a mesma importância da escápula em termos de função muscular, ela ainda serve como local de inserção de vários músculos importantes. Medialmente, o músculo peitoral maior se insere na clavícula, com a sua origem estendendo-se anteriormente. O músculo externo cleidomastoideo se origina superiormente. O músculo deltoide se insere na borda anterolateral da clavícula, sendo antagonista funcional ao trapézio que se insere posteriormente. A extremidade medial da clavícula ela é elevada pela atração do externo cleidomastoideo. A extremidade lateral é puxada inferiormente pelo deltoide e medialmente pelos músculos peitorais e pela gravidade. Isso gera aquela clássica deformidade com o fragmento medial superior e o lateral inferior e medial. O espaço subclavicular, contendo o plexo braquial e vasos subclávios, está sendo localizado inferior à clavícula. A espessura dos tecidos nesse espaço varia entre os indivíduos, afetando a segurança na dissecção e a profundidade do campo cirúrgico. Esse espaço é dividido em plano superficial, subcutâneo e profundo. Os nervos supraclaviculares são originados pelas raízes do C3 e C4, emergem do plexo cervical posterior e cruzam superficialmente a clavícula. São vulneráveis às lesões por incisões transversais ou dissecção excessiva durante a cirurgia. A artéria e veia subclávias do plexo braquial passam sob a clavícula, mais próximos do terço médio. Isso envolve risco de lesão iatrogênica durante a cirurgia, que é muito aumentada no terço médio da clavícula, especialmente com placas e parafusos. A veia subclávia é mais anterior e medial. A artéria subclávia fica posterior e lateral. O plexo braquial está entre ambos, protegido parcialmente pelo músculo escaleno anterior. Nas últimas 2 décadas, numerosos estudos e revisões sistemáticas comparam o tratamento operatório e o tratamento não operatório. Resultados dos estudos operatórios mostram que quem faz cirurgia tem menor taxa de má união, menor dor, melhor função do ombro. Contudo, tem desvantagens como risco de infecção, complicação relacionada a implantes e necessidade de reoperação para a retirada de material de síntese. O primeiro relato histórico de tentativa de redução fechada de fratura medial deslocada de clavícula remonta ao papiro de Edwin Smith, no Egito Antigo, e Hipócrates, que descreveu a deformidade típica e a tendência de união com calo ósseo proeminente. Hoje, o tratamento não operatório ainda é padrão para as fraturas não deslocadas. Modalidades comuns incluem tipóia simples, união geralmente ocorre em 6 a 10 semanas, no entanto, fraturas deslocadas têm maior chance de má união e não união, sendo necessário considerar fatores como grau de encurtamento, padrão de fratura, exigência funcional do paciente e a dor persistente.
O tratamento cirúrgico da clavícula está formalmente indicado quando há deslocamento maior que 2 centímetros, encurtamento significativo, fratura em comunicação segmentar, 3 ou mais fragmentos, fraturas expostas, fraturas deslocadas bilateral, fraturas com risco de complicação respiratória neurológica, fratura associada à lesão da escápula, fratura sintomática não consolidada após um tratamento inicial. Também pode estar ligada às lesões associadas, por exemplo, se uma fratura de clavícula tiver uma lesão vascular requerendo reparo, lesão do plexo braquial, fraturas ipsilaterais múltiplas no membro superior, quebrou a fratura, quebrou o braço, quebrou o antebraço, fraturas torácicas múltiplas, fraturas bilaterais da clavícula. E claro, tem um fator paciente, onde pacientes atletas, trabalhadores braçais que têm uma exigência funcional alta e precoce, pode-se considerar o tratamento cirúrgico, demanda estética para algumas pessoas ou até mesmo preferência do paciente. O tempo ideal para a cirurgia é que o tratamento cirúrgico geralmente é mais eficaz se for realizado nas 2 a 3 semanas após a fratura. O estudo de Das et al. Comparou pacientes operados precocemente menor de 3 semanas com pacientes tratados entre 3 a 12 semanas. Não houve diferença estética significativa entre os grupos nos resultados clínicos ou complicações e sugeriram que um protocolo pragmático de esperar para ver poderia ser seguro para alguns pacientes. Contudo, é importante observar que atrasos na cirurgia podem dificultar a redução anatômica e aumentar o risco da não união ou complicações neurológicas. Um estudo de Ikeselan relatou 21 casos de lesões iatrogênicas do plexo braquial causada por colocação incorreta de parafuso e fixação atrasada. Sobre o tratamento, a fixação externa pode acontecer. Ela é pouco utilizada na prática atual, embora tecnicamente viável, com fixador externo, pode ser útil em situações específicas como infecções ou tecido comprometido, pouco aceito por paciente pelo desconforto óbvio e problema estético. Pode ser feita também fixação intramedular. A fixação intramedular da diáfise da clavícula tem vantagens semelhantes às de fraturas longas, por exemplo, vai ter uma menor cicatriz, menor dano hematoma a partes moles, mas nem tudo são maravilhas, uma vez que a haste intramedular vai ter maior dificuldade técnica, o risco de migração do implante e não vai ter uma estabilidade rotacional. Atualmente, existem 2 abordagens cirúrgicas principais para a fixação de fraturas de clavícula, cada um com desvantagens e vantagens. Isso é para a fixação com placa em fraturas da clavícula. Abordagem antero-inferior. Sobre a antero-inferior, o trajeto mais fácil e seguro para os parafusos, com menor risco de lesão neurovascular, facilita a colocação de parafusos longos no plano AP da clavícula, menor proeminência da placa, mais fácil de contornar a placa de compressão de 3,5 mm na face anterior do que na superior, menor taxa de lesão iatrogênica, mas tem algumas desvantagens que familiaridade cirúrgica geralmente é menor. Algumas placas pré-moldadas modernas foram desenhadas para abordagem superior e a placa pode obscurecer a fratura radiograficamente. Já a abordagem superior, que é a abordagem historicamente mais utilizada e ainda é considerada padrão por muitos cirurgiões, diversos estudos biomecânicos sugerem que a placa superior oferece maior rigidez e resistência à torção, ideal para fraturas transversas ou em cunha. Entretanto, placas em posição superior podem ser mais proeminentes sobre a pele, gerando desconforto e aumento de taxa de remoção. Considerações que placas de maior rigidez e espessuras, como placas de reconstrução dupla ou placas bloqueadas de orifício de 3,5 mm, oferecem melhor estabilidade. Estudos mostram menor taxa de falha com placas pré-moldadas modernas comparadas a placas reconstruídas convencionais, e o uso de placas duplas pode ser necessário em fraturas cominutivas e instáveis, principalmente em pacientes grandes e ativos. A cirurgia pode ser realizada em regime ambulatorial. O braço é imobilizado com tipóia, padrão por conforto, permitindo exercícios pendulares suaves. A tipóia geralmente é mantida por 10 a 14 dias até a revisão da ferida cirúrgica. Após isso, o uso é descontinuado e inicia a amplitude de movimento livre. Exercícios resistidos, esportes e cargas devem ser evitados por pelo menos até 6 semanas. É difícil ver radiograficamente a consolidação óssea nos primeiros 6 ou 8 semanas, principalmente se houver parafuso de tração. Se a radiografia for aceitável, pode-se iniciar fortalecimento e retorno progressivo à atividade. Esportes de contato e alto impacto, como futebol, devem ser evitados por até 12 semanas. E o retorno precoce a esportes é comum, embora a orientação seja de esperar. A remoção rotineira do implante não é recomendada.